Mudanças para pessoas que são inteligentes, mas não têm sabedoria. Este é o nome de um livro, é o título de um livro assinado por um pseudônimo, Ritiluca Cataneu. Na verdade, o livro é escrito pelo médico de UTI, Dr. Marcelo Reginato. Esse livro é um compartilhamento de vida, um compartilhamento de experiência, um compartilhamento de resiliência. O doutor Marcelo hoje é médico de UTI, mas ele teve uma trajetória bastante difícil, bastante complicada na vida dele, e ele compartilha isso no livro, porque ele teve muitos anos de luta, de convivência com as drogas, como dependente químico. Ele passou por várias internações e tudo isso ele conta nesse livro, ele compartilha nesse livro como relato. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre tudo isso e principalmente, né, o porquê ele resolveu colocar isso no papel, resolveu compartilhar a vida dele. Está conosco então Dr. Marcelo, muito bem-vindo. O Marcelo ele me disse agora há pouco, ele tem 41 anos de idade, né? Foram em torno de 20 anos nessa luta aí, nessa, digamos, convivência nada saudável, né? Eu te pergunto inicialmente, doutor Marcelo, como é que foi o acesso, como é que foi o início de tudo isso, desse calvário, digamos assim, na tua vida? O contato com a substância foi através da faculdade, nos trotes. Havia o bullying, violência, castigos físicos para quem obrigava a gente a tomar bebida alcoólica, cachaça, incentivava a gente a usar droga. Mas, por fim, eu descrevo no meu livro, já dando um spoiler, que assim, o contato com as substâncias no começo o uso é recreativo, é como no namoro, você consegue exercer suas atividades, você vai para festas, e no final, o calvário é quando você entra no fundo de poço, que você acaba entrando no que eles chamam o núcleo da doença, né? É só você e a substância dentro de um quarto, né? Aí você não quer ter interação com pessoas, aí você está no núcleo da doença. Aí você citou o calvário, eu acho que é nesse momento que ocorreu depois já de formado. Já não estava conseguindo, eu conseguia conciliar a profissão com o uso. Depois que isso daí se perdeu, eu fui de comum acordo que tinha que ter uma intervenção e eu tinha realmente ir para uma clínica, né? Quanto tempo, mais ou menos, Marcelo, tu percebeu que a coisa estava fora de controle e que realmente tu estava dependente? E que tipo de drogas tu consumia? No começo, dentro da faculdade, era álcool e maconha e as anfetaminas também, os remédios de emagrecer, eram bastante disseminados lá dentro, bastante estudantes pelo baixo custo, né? E depois que eu me formei, eu acabei, com dinheiro, eu acabei começando a fazer uso de cocaína, né? E eu descobri que estava na hora que eu precisava de uma intervenção, de uma internação, quando eu comecei a ter surtos psicóticos, comecei a ter delírios, ver coisas, escutar coisa. Aí eu mesmo pedi ajuda dos meus pais e decidi ir para uma clínica. E qual foi o momento mais difícil, mais tenso, complicado da tua recuperação, Marcelo? Bom, o momento difícil foi essa última internação. Os meus familiares resolveram aplicar o Amor Exigente, que é uma organização que dá direção para os familiares como tratar o dependente químico. Eles se afastaram, não começaram já a não responder minhas cartas. Eu passei um aniversário sem receber nenhuma ligação. Aí eu descobri que a única coisa que eu tinha para me apoiar era Deus, era na Bíblia. E aí quando eu já tinha perdido minha dignidade, a única coisa que me sobrou era minha família. Eu estava perdendo o único cerne que o ser humano pode ter, a raiz é em Deus e na família. Eu estava perdendo um dos pilares que era a família, né? A gente sabe, Marcelo, que no momento que a gente está conversando aqui, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo está sendo assistido mundo afora, né?
a internet, as redes sociais, a televisão, tudo são meios sem limite, então a gente sabe que tem muita gente assistindo a gente e muita gente enfrentando possivelmente problema de dependência química neste momento e muita gente até desesperançada. No momento em que tu menciona que teve 15 internações, para muitas famílias que de repente já tiveram 5, 6, 7, 10 internações de algum familiar com um problema, pensam, bom, não tem mais solução, não tem meio. A questão de ser resiliente, de ter esperança e de persistir e de ter o apoio, né, da família, eu acho que é fundamental numa situação dessas, né? Sim, são três pilares, né? A saúde mental, física e espiritual, mais o apoio da família. E tudo começa pelo espiritual. Né? Se você vê as estatísticas, apenas 1% dos dependentes químicos que se submetem a uma internação que realmente acabam dando certo e acabam ficando abstêmios, né? Então, dentro da literatura, a porcentagem já é pequena, mas a esperança sempre é a última que morre, e eu fico muito feliz que eu já tenho recebido devolutivas da imprensa, que tem algumas famílias que já estão entrando em contato e dizendo que, através da leitura dele, tem encontrado uma direção, e lá tem muitas mensagens de força, foco, fé, esperança, e tá tendo bom resultado, tem sido uma boa base de apoio. Inclusive, fiquei muito feliz que semana passada o psiquiatra Ronaldo Laranjeiras, que é referência no Brasil e no mundo em dependência química, colocou meu livro lá na página dele, referenciando como uma boa literatura. Que legal. É uma via de mão dupla, né, doutor Marcelo? Porque no momento que tu está recebendo esse feedback, são de pessoas que estão recebendo também a tua vivência, a tua experiência, né? Tudo pelo que tu passou. E é via de mão dupla agora essa troca toda, né? Na verdade, isso para ti se tornou uma, digamos, uma certa missão de vida, né? É, por sinal, no 12º passo de Narcóticos Anônimos, ele fala que você tendo um despertar espiritual e adquirindo a sanidade mental, você deve levar a mensagem para o adicto que ainda sofre, né? E quando eu vi que estava bem sedimentada, por sinal, eu coloquei um pseudônimo na minha obra, porque eu não sabia o alcance que ela ia ter e eu tinha receio de me expor, colocar meu nome. Eu achei que ia ser uma coisa regional ali na minha cidade só. Eu não estava firme no propósito no quesito tempo limpo, e para estar seguro, eu achei que ia me expor. Depois que eu descobri que eu fiquei mais de um ano sem contato com substância, que estava tudo bem sedimentado, aí que eu decidi expor meu nome e dar entrevista, baseado no Casagrande, né? O que foi jogador do Corinthians. Eu vi ele no Faustão falando das fragilidades dele, do problema da dependência química. Então, eu achei que foi um ato de coragem e seria para mim uma coisa que ia me desprender, ia acabar o livro, se as pessoas soubessem do meu problema, ia acabar me libertando, né? Quem é hoje o Marcelo? Quem é hoje o doutor Marcelo, médico de UTI, o cidadão, o escritor? Como é que tu te define hoje? Eu sou uma pessoa que nasceu de novo, né? Depois que passou um tempo dentro da medicina, a gente fala em institucionalização. Eu acabei morando em clínicas, e eu tive que agora reaprender a viver, a me comportar dentro da sociedade. Então, eu me enxergo no momento que alavancou minha vida, eu consegui crescer dentro da minha profissão, com mais empatia com os pacientes, com a família. Eu descobri que a vida não é uma euforia, a vida é uma calmaria, a gente tem que entrar em sintonia com ela. Graças a Deus, foi um despertar que eu tive, e eu descobri que a vida é maravilhosa de cara limpa, que quando a gente tem amor pela profissão,
e vive em função dela, a gente começa a desempenhar melhor e começa a crescer, né, profissionalmente e dentro da sociedade também desempenha um papel bacana e, pô, reconquistar a família, isso daí não tem preço, né? Fica com a alma tranquila, né? Dado o recado, então, Dr. Marcelo Reginato, a gente agradece muito, muito a sua participação, esse depoimento, esse bate-papo aí, que seguramente vai ser diretriz para muita gente. Eu acho que sendo para uma pessoa já está valendo também, né, doutor Marcelo? Muito obrigado pela participação e por esse bate-papo. Eu quem agradeço a você e a todos os ouvintes. Tá bom, então? Sucesso, muita, muita saúde, tudo, tudo de bom. Tá, então, Daniel, a participação do médico de UTI, doutor Marcelo Reginato. Superou aí, graças a Deus, graças a muita resiliência, a muita luta aí, persistência também, né, a dependência química, e está aí hoje compartilhando tudo isso que ele vivenciou e muita coisa boa através do livro Mudanças para Pessoas que são inteligentes, mas não têm sabedoria. Eu acho que vale a pena conferir, vocês não concordam? Daniel, eu volto contigo.